Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, como você já viu aí no título, a gente vai falar sobre as 4 fases da borboleta. Mas calma, que se você está achando que esse é um vídeo sobre ciência, onde a gente só vai falar daquela matéria que você com certeza já estudou na escola, fica tranquilo, não é sobre isso. Eu quero trazer reflexões muito ricas aí em cima dessas 4 fases que resultam no final em uma linda borboleta. A primeira fase é essa aí que você está vendo, que é a fase do ovo. Essa fase é uma fase muito complexa, né? E que exige muito cuidado. Assim como todo início, esses ovos são depositados aí no local certo das folhas e eles vão permanecer por pelo menos 5 dias até eclodirem. Essa fase se caracteriza muito na nossa vida quando a gente está iniciando algo novo, que a gente está ali muito cauteloso, tentando entender o que está acontecendo e que requer muita cautela, até porque a gente não entende muito bem como tudo aquilo ali está acontecendo, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, seja na vida familiar, quando a gente vai passar por um processo de mudança familiar. Então essa é a característica da primeira fase, que é a fase do ovo. Nessa segunda fase que você está vendo aí na foto, é a fase da largata, é quando esses ovos já eclodiram. E essa fase ela é muito caracterizada por esse novo ser que agora precisa se alimentar e se desenvolver. Então, o fundamento da segunda fase da borboleta é a alimentação. A lagarta ela tem uma prioridade, que é se nutrir para se desenvolver, para passar para a próxima fase. E isso é muito comum na nossa vida quando a gente está ali com todo o gás, precisando se nutrir e querendo ali encarar novos projetos, novos objetivos, chegar a novos lugares. Então, essa é a nossa fase lagarta, quando a gente está muito focado em crescer, em chegar a determinados lugares, a gente está em movimento em direção aos nossos objetivos, assim como a lagarta está ali constantemente em busca de alimento para que ela consiga crescer. Essa é uma fase muito interessante da vida, onde basicamente a gente está ali em direção àquilo que a gente precisa. É uma fase muito interessante de se viver e é uma fase onde a gente está a todo vapor, né? A gente está sendo movimentado, motivado aí pelas nossas necessidades e a gente está buscando insaciavelmente conseguir chegar onde a gente precisa chegar. Depois da fase lagarta, nós alcançamos a fase crisálida. Essa fase, depois da lagarta estar bem nutrida e já ter alcançado, atingido o desenvolvimento que ela precisava, ela precisa agora se recolher e se encapsular ali em algum lugar para que ela possa passar pela maior transformação da sua vida, uma transformação que vai mudar totalmente a sua estrutura. E é muito interessante a gente pensar na fase crisálida ou pupa, porque é aquela fase onde parece que tá tudo dando errado para depois dar certo. Quem nunca passou por essa fase de olhar para a sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, familiar ou sentimental, espiritual, qualquer área da sua vida, e achar que aquilo ali não está dando certo, que você precisou recuar de alguma forma, mas a gente precisa entender isso como uma fase crisálida, assim como a fase da borboleta, que precisa ali se encapsular, se isolar ali, tendo ali aquele momento de reclusão para que ela possa passar por um movimento estrutural complexo até chegar na sua última fase. Então, se você está nessa fase, entenda que é um processo que você precisa passar, que eu preciso passar, para a gente poder alcançar algo muito maior. A fase que você está vivendo hoje, ela não te define. E talvez, se for uma fase boa, pode ser que ela também não dure para sempre, ela não vai durar para sempre. Mas nós vamos passar por outras fases que, apesar de não parecer, são necessárias para que a gente alcance lugares mais altos do que a gente imaginaria alcançar. Essa é a fase crisálida. E finalmente, depois de todo esse longo processo regado de fases e características que poderiam não dar certo e que poderiam não culminar no processo final, mas chegou até aqui, a gente tem o final de tudo isso, que é a fase borboleta, onde a borboleta
ali rompe a sua polpa, né? E a primeira coisa que ela vai precisar fazer ao romper essa polpa é estirar as suas asas. Ao estirar as suas asas, ela vai atingir um nível de amadurecimento máximo. E esse nível de amadurecimento máximo vai permitir que a borboleta consiga desenvolver ali e fazer a prática das suas habilidades máximas, como voar e principalmente cumprir o seu propósito principal na natureza, que é polinizar a diversidade de vegetais que ela conseguir alcançar no tempo determinado que ela tem de vida. Então, quando a gente chega aí nessa quarta fase, que é a fase borboleta, que é aquela que a gente tanto gosta de fotografar e gosta de admirar, a borboleta ela vai ter atingido ali a sua máxima, né? Ela vai ter chegado à sua máxima potência. Mas antes ela precisou passar por todo esse processo que eu contei aqui no começo desse vídeo. A reflexão que eu quero trazer nesse vídeo é que, assim como a borboleta, nós também vivemos de fases. Ninguém tem uma fase tão perfeita que vai durar para sempre e nem uma fase ruim que nunca vai acabar. A gente vai ter altos e baixos e processos, e o ser humano não é linear. Nós temos essa singularidade nos processos para que a gente venha chegar aonde a gente precisa chegar, assim como a borboleta. Ela precisa ser um ovo, depois uma lagarta, depois uma crisálida, para depois se tornar uma borboleta e cumprir o propósito principal da sua vivência, que é polinizar a diversidade de vegetação. Bom, eu não sei em que fase da sua vida você está e você também não sabe em que fase da vida eu estou, mas eu posso te dizer que vai passar e que vai dar tudo certo e que com certeza, assim como a borboleta, você vai atingir, nós vamos atingir o nosso nível máximo para que a gente consiga cumprir o nosso propósito de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós, que somos seres singulares, assim como a borboleta. Eu não sei se esse conteúdo te abençoa, se você conseguiu entender o que eu quis dizer, mas se algo daqui serviu para você, por favor, aproveite. E se esse conteúdo te acrescentou de alguma forma, por favor, compartilhe, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e se Ele permitir, a gente volta aqui de novo para um próximo vídeo, tá bom? Tchau!